Olá, mais uma vez aqui estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus e saudamos a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Deus eterno e Pai que estás nos céus, te agradecemos porque temos a oportunidade de mais uma vez estar junto com os nossos amigos e irmãos estudando a Tua Palavra. Suplicamos a unção do Teu Espírito Santo para cada um de nós, para que possamos entender a Tua Palavra. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo sobre a escolha que nós deveremos fazer entre amar a Deus sobre todas as coisas ou escolher amar os bens materiais, as coisas materiais, e a consequência será que nós estaremos escolhendo para a vida eterna ou para a morte eterna. Como nós já vimos, Jesus é Deus, é também 100% homem, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, e também a Palavra de Deus vem nos falando que por Deus nos amar de tal maneira, Ele é um Deus que zela por cada um de nós. É um Deus zeloso. Ele cuida de nós. Não importa se nós o sirvamos ou não. Deus está olhando por cada ser humano. Como nós sabemos, o sol e a chuva vêm para todos, os bons e os maus. E Deus também pode conceder bens materiais àqueles que o servem, bem como pode conceder bens materiais àqueles que não o servem. Uns têm muitos e poucos não têm nada. Esta é a realidade. Mas mesmo aqueles que não têm nada podem se apegar ao pouco que têm e colocar nestas coisas o seu maior desejo, a sua maior ganância e também ambição, e isso faz com que a pessoa, mesmo tendo pouco e não sendo temente a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar, poderá perder a vida eterna. Portanto, a nossa condição de salvos estará em nós colocarmos a Deus em primeiro lugar em nossa vida. Tudo que nós formos fazer, precisamos primeiro buscar a Deus, a orientação, a direção. E nós deveremos nos lembrar, amigos e irmãos, que não há ninguém neste mundo igual a Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, e no verso 60, nós lemos: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Aqui nós vemos que Deus é único. Deus, ele é soberano, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Não há ninguém semelhante. Mas, mesmo assim, muitas pessoas têm tentado transformar Deus em sua própria imagem. Mas eu quero dizer, Deus continua sendo Deus. Deus, ele criou cada coisa com as suas particularidades. Imagina um floco de neve. Quem poderia criar algo assim? A neve caindo, do céu. Aqueles flocos lindos, maravilhosos. É o poder de Deus. Não existe ninguém que consiga fazer igual. Somente Deus. Imaginemos o cérebro com toda a sua complexidade. Quem poderia criar uma máquina dessa, um cérebro? Ninguém. O rosto de cada um de nós, com as características individuais, é o que diz aqui em 1 Reis 8,60, não há outro além dele. Deus é Deus. Amigos e irmãos, o nosso Deus é o Deus Criador e é Ele distinto de toda a criação. Não há igual a Deus. Nós temos vários textos na Bíblia que nos mostram que Deus é distinto de sua criação.
Nós encontramos em 1 Samuel capítulo 2, verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. 1 Samuel 2, 2. Salmos 86, no verso 8, a palavra de Deus diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 10, 10, a palavra de Deus nos diz: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Também em Tito, capítulo 1, verso 2, Tito 1, 2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Eu quero dizer a todos os nossos amigos e irmãos que somente quando nós passamos a entender tudo que Deus é, tudo que Ele possui e tudo que Ele faz, é que vamos ver que Ele não tem competidor. Deus nos criou livres. Nós temos a opção de servi-lo ou de servir a qualquer outra coisa. Satanás, ele nos apresenta as coisas materiais deste mundo de forma atrativa, tentando que nós achemos que são nelas que encontraremos a felicidade. Mas a verdadeira felicidade, a realização, está em reconhecermos em Deus que, apesar das lutas e sofrimentos que nós enfrentamos neste mundo, o amor de Deus por nós é muito maior do que tudo que possamos possuir, e que a verdadeira vida está em Jesus, que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Em João, no capítulo 10, verso 10, Jesus, ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, verso 10. Ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É isso que o inimigo quer. É isso que Satanás quer: matar, roubar, destruir. Portanto, não nos iludamos com as coisas materiais. Precisamos delas. Nós usufruímos delas, mas não vamos colocá-la em primeiro lugar em nossa vida. Que Deus nos ajude a nos desvencilharmos das artimanhas de Satanás e que possamos ter Jesus como primeiro e único em nossa vida, para que nós tenhamos vida e possamos tê-la em abundância. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós retornaremos dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.